3, a caída de Adão e Eva, e todo o desastre que passou com a história da humanidade. Pero o Senhor Jesus, Deus é um Deus de vitória. Nosso Deus é um Deus de vitória. E Ele criou essa terra, todo esse universo, puso o homem nesta terra de uma maneira tão especial, para que o homem fuera a expressão de Deus. Oh Senhor Jesus, nós fomos criados, irmão, de uma maneira muito especial. Você não se sente especial? Somos especiales? Somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem um objetivo muito claro com relação a nós. Um objetivo muito claro. Está aqui nesse versículo. Então, com esse desastre que passou com o primeiro matrimônio, conhecemos toda a história. E depois Jesus vino para restaurar o plano de Deus. Amém? E então Jesus vino à terra, morreu e vino a nos resgatar. Amém, irmãos? Nós somos pecadores, não temos salida, temos o pecado habita em nós, não temos o que fazer. Pero Jesus vino à terra e derramou su sangre para redimir o homem del pecado e nos trazer de volta a Deus. Amém? Então, assim, irmão, que resumindo um pouco, depois que Jesus então ressuscitou, Ele reengendrou a igreja. Amém? E vocês conhecem a primeira igreja? Conhecem a primeira igreja? ¿Ah? A primeira igreja está em Hechos, que era a igreja em Jerusalém. Amém? A igreja em Jerusalém. Na Bíblia, a igreja não há nomes assim específicos. Aqui leva o nome da cidade. Então, a igreja em Jerusalém, ali estava um grupo de irmãos vivos, um grupo de irmãos que experimentava a presença do Senhor, um grupo de irmãos que experimentava o Espírito, um grupo de irmãos que experimentava a vida. E assim, irmãos, com este vigor, com esta alegria que eles sentiam, com esse Espírito que era derramado, eles se multiplicavam. O Senhor se multiplicou rapidamente ali na igreja em Jerusalém, chegando a experiências maravilhosas com Estevão, em capítulo 7, com Felipe, em capítulo 8. Pero nós sabemos que depois a igreja em Jerusalém não seguiu muito cerca a ensinança do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, em capítulo 13, de Hechos capítulo 13, tuvo que empezar com Pablo, o apóstolo Pablo. Hechos capítulo 13. Vamos ler em Hechos capítulo 13, versículo 1. Havia então em la igreja que estava em Antioquia profetas e maestros, Barnabé, Simón, ele que se chamava Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, ele que havia criado junto com Herodes el Tetrarca, e Saulo. Aqui pula para inglês, né? Onde está o versículo 2? Versículo 2. Ministrando estos al Senhor e ayunando, dijo el Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, Pablo foi um irmão levantado por el Espírito Santo para ser a obra do Senhor. E o Senhor lhe deu muitas revelações. Então, Pablo tinha este ministério, que era um ministério de dar espírito e vida. Por isso que em 2 Coríntios, podemos ler rapidamente, em 2 Coríntios, capítulo 3,
2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermano, el Señor Jesús Dios crió al hombre con ese deseo de entrar en el hombre y gobernar el hombre. Dios quiere gobernar el hombre. Él mismo en nosotros gobernar el hombre. Entonces, como hubo la caída, después en la iglesia en Jerusalén, cuando empezó muy bueno. Los hermanos tenían la experiencia de vivir en el Espíritu. Pero los judaizantes, los judeos de la religión judaica, no entenderam bem este cambio de era e começaram a poner conceitos religiosos do judaísmo em la igreja. Então, quando o conceito de judaísmo entrou em la igreja perdeu um pouco seu objetivo. Então, Deus não estava contente com isso, porque Deus, o desejo de Deus é que em la igreja Deus tem que ser o governo, Deus tem que ser o cabeça de la iglesia. Entonces, como Dios no encontró camino ali con las personas que estaban en Jerusalén, Dios levantó un otro centro, que es Antioquía, un centro nuevo, con personas nuevas. Pablo era una persona nueva, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo tuviera libertad. Entonces, este es el ministerio de Espíritu y Vida. Ese ministerio, hermano, es un ministerio donde Dios tiene libertad en trabajar en nosotros. Onde o homem recebe o Espírito, onde o homem percebe quem ele é e busca a presença do Senhor. Esse é o ministério, irmãos, é o ministério do Novo Testamento. Não é um ministério de doutrinas muertas, de obrigações, é um ministério de onde o homem tem a presença do Senhor. E essa presença do Senhor também vem por la palavra do Senhor. Então, se Pablo foi levantado para falar a palavra de Deus, para trazer à igreja a palavra de Deus. E esta palavra que Pablo trazia era uma palavra de profeta. Pablo era um profeta, em que traía a revelação de Deus e que dava a direção às igrejas. Então, por meio de Pablo, irmão, muitos milagres, muitos sinais maravilhosos eram hechos por meio do ministério de Pablo, porque Pablo era um profeta, era um homem que estava ali encabeçando as igrejas. Pero aún muitos irmãos, nós conhecemos a história, todos os livros, os problemas que há acá na carta dos Coríntios. Quando leemos Coríntios, vemos muitos problemas aqui entre os irmãos, não é certo? Há muitos problemas, porque os irmãos não entendiam essa parte da importância do homem viver no Espírito. Então, ao invés de viver no Espírito e nos llenar de vida, porque a vida de Deus é uma vida llena de amor, é uma vida cheia de paciência, de alegria, de misericórdia, de paz. Então, nas igrejas, irmão, temos que ter paz, temos que ter alegria, temos que ter amor, pero isso só vem por meio do Espírito. Então, a orientação de Pablo para a igreja era muito clara, viver no Espírito. Pero muitos ali buscavam apenas conhecimento, queriam saber muita coisa, e assim, tradições, e não havia esse foco. O foco, irmão, o foco do ministério do Senhor é o Espírito, é a presença do Senhor. Então, fazendo um resumo aqui, não consigo falar todo, irmão, perdone, pero hoje nós estamos nesse ministério. Isso eu queria que Pedro vá falar um pouco mais. É muito importante, irmãos, nós estamos seguros. Temos uma identidade. Estamos aqui, não estamos em qualquer ministério. Estamos no ministério do Novo Pacto, que é um ministério de vida, irmão. É um ministério frutífero. Nós hoje temos muitos livros. Quando venimos a Los Angeles, né, Soares, quedamos acá 30 dias, foi como 4.000 livros.
a gente encontrava os livros acá, e compravam um, não compravam dois, compravam três, compravam 5. E falavam assim, vá a minha amiga, vá em outra parte, que também eles têm que conhecer esses livros. Porque nossos livros, irmãos, estamos nesse ministério, que é um ministério de vida. Através desses livros, aprendemos a invocar o nome do Senhor. Através desses livros, irmão, eu mesmo, sou testemunha, aprendi a negar a mim mesmo. Eu pensava que era muito bueno, que era uma pessoa buena. Eu pensava que se me esforçasse para ser algo para Deus, Deus quedaria alegre comigo. Pero com a leitura desses livros aprendi que não é meu esforço, mano. Porque me esforço, hago algo bueno para o Senhor e me enorgulheço, e hago algo bueno para Deus, pero ao mesmo tempo me quedo orgulhoso, me quedo arrogante e começo a criticar os demás. E nós vemos tantas coisas aqui na igreja, irmão, entre os cristianos, celos, críticas, envidia, chismes, tantas coisas, divisões, entre nós que somos irmãos. Ó Senhor Jesus! Então, esse ministério que nós estamos, irmão, é o ministério de Espírito e Vida. Nesse ministério há unidade. Há unidade, irmãos. Esta é nossa identidade. E você não está aqui essa noite você não vindo em qualquer reunião. Nós estamos aqui em um ministério de Espírito e Vida. Um ministério que é um ministério frutífero. Nós saímos lá de Brasília, irmão. Estamos aqui em Los Angeles. Não é um milagre da vida? Somos em poucos, por enquanto. Temos pouca força. Pero temos o nome e a palavra do Senhor. Então, irmão, eu estou a cada dia que recebo as palavras. Nós temos profetas em nosso meio que abram palavras que vêm do trono de Deus, que são palavras vivas, que são palavras que nos trazem revelação do plano de Deus. E essas palavras, irmão, cambiam nossa vida. Esta palavra tem cambiado a vida de muita gente. Então, eu estou em um ministério, eu me sinto muito seguro. Eu estou muito seguro, irmão, de estar aqui. Porque esse ministério é o ministério de Espírito e Vida. Quem começou lá em Gênesis, passou por o Senhor Jesus, passou por os 12 apóstolos, passou por o apóstolo Pablo, e hoje está aqui em nós. Senhor Jesus! E este ministério nos vai levar a reinar com o Senhor no mundo venidero. Nosso foco como cristiano, nosso ministério é engendrar el hijo varón. Em Apocalipse 12, habla del hijo varón, que é um vencedor coletivo. É a parte forte da mulher, a parte forte da igreja. Então, irmão, este ministério, quem é fiel está seguindo esse ministério e está sendo produzido na parte forte da mulher. Porque invocamos o nome do Senhor, negamos a nós mesmos, buscamos a paz e o amor com os irmãos, buscamos predicar o evangelho, sermos pessoas frutíferas. Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor está muito alegre com nós, que o Senhor pode obedecer muito mais a nós. Amém. Senhor Jesus, siguiendo un poco lo que compartió el hermano Rivelino, como en Génesis 1:28, ¿no? Nos muestra que Dios ha creado al hombre con un objetivo de llenar la tierra, el hombre, con la vida de Dios. Pero también nosotros vimos que ese hombre cayó. Entonces Dios preparó una redención para nosotros. El Señor Jesús, Él vino a esa tierra, murió, resucitó por nosotros, derramó su sangre y así pudimos recibir su vida. Amén. ¿Quién recibió la vida de Dios acá? Levante su mano. Amén. Aleluya. Entonces nosotros vemos, como compartió el hermano Rivelino, en el Nuevo Testamento, Dios entonces para llevar a cabo su ministerio, su encargo, que como ya compartió nuestro hermano, es espíritu y vida, Él engendró la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Fuimos engendrados por el Señor.
Y en la vida de la iglesia, lo más importante es crecer en la vida de Dios. Entonces, en ese ministerio, como nosotros vimos, Dios tiene puesto delante de nosotros personas, hombres de Dios, profetas, que hablan por Dios, que dan dirección en la palabra de Dios y que nos ayuda a crecer en vida. O sea, un cristiano necesita crecer en vida. Por eso últimamente nosotros fuimos ayudados saliendo del libro de Romanos, entrando en el libro de 1 Corintios. Así pudimos entender cómo puede ser que una iglesia, como la iglesia en Corintio, tenga tantos problemas, ¿no? Es una iglesia que tiene problemas de fornicación, de división. Hay muchas situaciones irregulares. La Biblia dice ahí en 1 Corintios que cuando ellos se reunían era para peor. O sea, te termina esa reunión y vuelve peor para casa. Eso es casi imposible, ¿no? Pero ahí eso pasaba con ellos. Entonces, Dios, hermanos, ha mostrado a nosotros que todo el problema, todas las cosas negativas que había en la iglesia en Corintio, es porque ellos no reconocían el liderazgo espiritual de Pablo. Entonces, hoy para nosotros tenemos muy claro quién está delante de nosotros. Y la palabra profética es la palabra que da la dirección. Entonces, en la vida de la iglesia, lo que Dios ha hecho en el Nuevo Testamento, engendró la iglesia para que nosotros podamos crecer en vida. No podemos simplemente recibir la vida de Dios, pero necesitamos crecer. Por eso ese ministerio de espíritu y vida es un ministerio que por un lado nosotros invocamos el nombre del Señor. Amén. Oh Señor Jesús. Todo nuestro día, oh Señor Jesús. Así, invocando el nombre del Señor, la vida de Dios crece en nosotros. Y también lo que nos da la vida de la iglesia es la posibilidad de reconocer a nosotros mismos. Cuando servimos a los hermanos, ¿no? Hoy, por ejemplo, acá nosotros, por el vuelo que llegó tarde, nosotros llegamos tarde en la reunión, pero se ve que hay varios servicios, ¿no? Hay el servicio de música. Por ejemplo, normalmente el servicio de música ayuda mucho a negar la vida del alma, porque uno gusta cantar rápido, otro quiere cantar más despacio, ¿no? Entonces, la vida de la iglesia, sirviendo al Señor, aprendemos a negar nuestra vida del alma, ¿no? Y como mostró el hermano Rivelino, Dios avanzó en la Biblia, produjo ese lugar, ese centro de obra en Antioquía, y que al final, después que Pablo muere, Juan asume entonces el encargo de llevar adelante esa palabra, ¿no? Que es el ministerio de espíritu y vida. Entonces, por un lado, lo que Dios quiere hacer personalmente en la vida de la iglesia con cada uno de nosotros es que la vida de Dios pueda crecer. Nosotros no seamos apenas como un niño en la vida de la iglesia, una persona que solo reclama, nadie me visita, nadie me cuida. No, dejar de ser un niño para pasar a cuidar de las personas, pasar a apacentar a las personas, predicar el evangelio, ¿no? Hoy nosotros, por ejemplo, lo que Dios ha mostrado a nosotros, que debemos predicar el evangelio por medio de la palabra escrita. Nosotros tenemos la literatura, hay una abundancia de libros, de periódicos cristianos, ¿no? Y nosotros llegamos a las personas y oramos con ellas. Anteayer nosotros estábamos tomando un café, un desayuno, y yo llamé a la señora que nos servía y le dije, yo voy a orar por usted. Yo no le pregunté si quería una oración, yo le dije, voy a orar por usted. ¿Usted necesita algo? Ay, sí, por favor, yo necesito que ore por mí, por mis 2 hijas y tal. Había un montón de cosas, ¿no? Para orar. Entonces nosotros oramos, después le ofrecimos, le mostramos la literatura. Eso, hermano, es nuestra vida. Debemos predicar el evangelio. Eso también nos hace con que la vida de Dios pueda crecer en nosotros, ¿no? Y después de Pablo, ¿no? Como Pablo también durmió en el Señor, nosotros vemos que Juan asumió ese ministerio ayudando a la región de Éfeso, donde Pablo trabajó por mucho tiempo, pero no pudo ayudar bien la iglesia. Pero lo más importante, hermanos, es que todo lo que Dios habla, que nosotros podamos practicar. Amén, hermanos.
sea lo que Dios hable con nosotros, vamos a practicar. Si los hermanos hablan, vamos a invocar al Señor. Oh, Señor Jesús, vamos a orar por la persona. Usted tiene que tener esa experiencia ya mañana, orar por alguien, ¿no? Si nosotros animamos que tú puedas, por ejemplo, agarrar un periódico, entonces en su trabajo, en su contacto, contactar a las personas, ayudarle a ellos a orar y impartirle una palabra para que la vida de Dios también pueda crecer en ella. Eso es la vida de la iglesia. Mientras hacemos eso, seguramente vamos a ser ese hijo varón que dijo Rivelino. O sea, la vida de Dios va a crecer en nosotros. Dios va a crecer en nuestra vida. Entonces nosotros también vamos a poder reinar con el Señor. Amén, hermanos. Estamos muy contentos que hoy estamos en la vida de la iglesia. Nosotros estamos acá en la iglesia en Los Ángeles. Amén. Escuchando la palabra del Señor. Y nosotros creemos que hoy también Dios puede hablar mucho a nuestro corazón. Y que podamos, después de escuchar la palabra, poder practicar, ¿no? Entonces, quisiera que el hermano Pedro pueda seguir ayudándonos con la palabra. Amén. Amén. Gracias, Señor, más una vez estamos acá en Los Ángeles y con mucha alegría estamos acá delante de todos ustedes y quedamos muy contentos que son quien está acá. Yo acredito que son las personas que buscan a Dios, a la palabra de Dios. Y Dios tiene una voluntad. En Efesios capítulo 1, vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 1. Versículo 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí nos revela que Dios tiene un misterio y que este misterio es el misterio de su voluntad. Si nosotros queremos servir a Dios, es necesario que conozcamos su voluntad. Y Él tiene su voluntad que estaba oculta, estaba escondida. Pocos o nadie la conocía. Pero gracias al Señor llegó en el tiempo de nuevo pacto, de Nuevo Testamento. Dios a través de sus apóstoles y profetas ha nos revelado este misterio maravilloso. Amén. Que ese misterio de su voluntad es de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir quiere decir convergir, hacer Cristo encabezar sobre todas las cosas. Amén. En la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este universo fue creado por Dios. Dios entonces es la cabeza sobre todo este universo. Pero hubo un tiempo pasado, Dios eligió un arcángel para gobernar el mundo del pasado. Pero él fue criado de manera tan hermosa y tan sabia y que un día el orgullo entró en su corazón. Hallóse iniquidad en su corazón. Él quería ser igual a Dios. Es imposible. Como una criatura puede ser igual a Dios Creador. Entonces, él crió en este universo una segunda línea de autoridad clandestina. Eso la Biblia llama de autoridad de las tinieblas. Y
quando surgiu essa autoridade paralela a la autoridade de Deus, então este universo entrou em uma confusão. E Satanás também, quando Deus criou o homem para que recupere, restaure su reino acá en la tierra. El hombre foi criado para que Deus restabeleça su autoridade en la tierra. Pero el hombre también fue engañado por Satanás. La serpiente iludió a Eva y comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, que Dios dice para no comer. Y que el día que comieras, moriría. Pero engañado por la serpiente, entonces la mujer comió y dio el fruto para su marido y ambos comieron. Y así el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte entró en el mundo y pasó para todos los hombres. Entonces esta confusión también entró por medio de la caída del hombre. Oh Señor Jesús, entonces nosotros vivimos en un mundo caótico, un mundo confuso, un mundo lleno de pecado y muerte. Pero Dios, Él quiere recuperar su autoridad en la tierra. Amén. Y será a través de nosotros. ¿Cómo? Aquí está versículo 20, Efesios 1, 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces Dios resucitó a Cristo, aleluya, y ascendió y puso el Cristo sobre toda la autoridad, incluso sobre la autoridad de Satanás. Entonces, sobre todas las autoridades, todas las el poder, señorío y todo nombre que se nombra, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, gracias Señor, que Dios, por medio de la muerte de Cristo, por medio de la muerte de Cristo, Dios hizo la redención y Dios nos redimió de nuestro pecado. Y ahora Dios nos rescató para Él mismo. Y no solo eso, cuando Dios resucitó a Cristo, Dios lo ascendió a la diestra de Dios, que está sobre todas las autoridades. Y así Dios desea que Cristo, que todas las cosas sean sujetas a Cristo. Todas las cosas ya fueron sujetas a Cristo, ya están bajo de sus pies. Pero Dios quiere que la iglesia también esté sujeta a la cabeza y por medio de la iglesia, de la obediencia de la iglesia, todas las cosas sean sujetas bajo de sus pies. Amén. Por eso Dios dio Cristo como cabeza a la iglesia. Amén. Y nosotros somos su iglesia. Amén. Dios entonces está haciendo un trabajo de hacer Cristo encabezar nosotros mismos. Nosotros cada vez que cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros creemos en Cristo y nos tornamos obedientes por fe. Entramos en la obediencia por fe. Y así Dios desea gobernar nuevamente este universo, restaurando su reino por medio. Amén. La iglesia es algo totalmente de Dios. Y la iglesia es para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el misterio de su voluntad, que es reunir todas las cosas en Cristo
en la dispensación de cumplimiento de los tiempos. Entonces, por este tiempo estamos leyendo libro de Primera de Corintios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios. Senhor Jesus. Pablo, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstolo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Por eso, hermanos, Dios necesita de la iglesia, que a través de la iglesia Dios quiere recuperar la autoridad de este universo para sí. Primeramente, recuperar esa autoridad en Cristo. Y Cristo, Él murió, resucitó, Él está sobre toda la autoridad. Él ya tiene la autoridad. Todas las cosas están bajo de sus pies. Pero nosotros como la iglesia, aún no. Nosotros debemos crecer, madurar y aprender a vivir bajo de la obediencia de Cristo. Entonces la iglesia es algo totalmente celestial. No es algo de la cultura humana. ¿Por qué digo eso? Porque los corintios, ustedes saben que Corinto pertenece a una ciudad griega. Y la cultura griega, no sé si ustedes conocen, en aquel tiempo la Grecia antigua era las ciudades eran llamadas de ciudades-estado, quer decir, cada ciudad griega era un estado, era un país independiente. Y había, por ejemplo, Atenas era una ciudad-estado y Corinto era otra ciudad griega, estado. Es un país separado, pero ellos tenían la misma lengua, misma cultura y misma religión politeísta. Entonces, nosotros sabemos que la Grecia antigua es de donde nació la civilización occidental. La civilización a quien nosotros pertenecemos acá en el mundo occidental vino de la cultura, vino de la Grecia. La democracia empezó en la Grecia, no sé si ustedes saben, y muchas cosas de la ciencia empezó en el tiempo de los egipcios, pero después pasó por la Grecia, matemática, por ejemplo, álgebra, muchas cosas, muchas ciencias vinieron por medio de la Grecia. Y mucha filosofía, ¿no?, era producida entre los griegos. Por eso que la cultura griega era uma cultura muito democrática, era uma cultura que donde ellos haviam em todas as cidades-estado, havia uma plaza, e essa plaza em grego é ágora. Em essa ágora, eles tinham liberdade de cada expressar suas opiniões, expressar seus pensamentos. Assim eram os gregos. Então, se tinham muita liberdade de expressão, muita liberdade também de opiniões e de escolha de preferências. E assim era a cultura grega. Pero quando chegou a igreja não pertence à cultura humana. A igreja é uma cultura de Deus. É algo diferente, né? Então, eles começaram a introduzir a cultura grega dentro da igreja. Por isso que em 1 de Coríntios empieza vários problemas
por exemplo, problemas de preferência, de divisões. Eles pensavam em la igreja, nós podemos, qualquer um dar opinião, podemos cada um falar livremente seu pensamento, e depois por la votação, por democracia, e nós decidimos as coisas. Não, isso não é assim na igreja. A igreja é de Deus. Por isso Pablo diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Eu quero deixar bem claro esta noite para vocês. Não pensa você que a igreja é algo da cultura humana. Não pensa você que a igreja é algo que nós podemos introduzir desta maneira que estamos acostumbrados em la sociedade humana. Não, a igreja é de Deus. E Deus é único. Solamente Deus é santo. Não é outro Deus igual a Ele. Por isso, Ele é santo. Ele é santo não somente porque não tem pecado em Ele. Ele é santo porque Ele é único. Não sei se você entende. Deus é único, por isso Ele é santo, não há nada igual a Ele. E se você quer ser santo, não solamente não fazer as coisas equivocadas. Se você quer ser santo, tem que ter muitos elementos de Deus. Porque a santidade é Deus. Sem Deus, não tem a santidade. Não é a questão de pecar ou não pecar. Não sei se os irmãos entendem. Não é esse conceito moral. Não é esse conceito ético. Senão, solamente Deus é santo. Por isso, se nós queremos ser santos, necessitamos ter mais Deus. Quanto mais Deus, mais santo eu sou. Entende? Porque Deus é único, distinto. Deus disse no Antigo Testamento, a parte de mim não há outro. Eu sou único, porque Deus é santo, não há nada igual a Ele. Então, a igreja de Deus também é santa. Não há nada igual à igreja de Deus. Não podemos poner a igreja de Deus como uma entidade religiosa ou como uma entidade humana. Não, a igreja de Deus tem a natureza de Deus. É distinta. A igreja é santa e distinta. Não se compara nada com a igreja. A igreja é de Deus. Por isso, ele continua, a los santificados em Cristo Jesus. Se Deus é santo, porque Deus é único, a igreja é santa, porque a igreja é de Deus. Então, os componentes da igreja de Deus são os santificados em Jesucristo. Entenderam? É por isso que esse versículo é assim. E chamado a ser santos em todos os que em qualquer lugar invocam. Por que ele disse isso? Porque os gregos, eles têm liberdade de expressão em agora, em las praças. Sempre em uma cidade grega, sempre tem uma praça. Essa praça é um centro cívico da cidade, do país. É centro social. É centro também comercial, onde havia mercado, compra, venda, e também é um centro cultural. Então, a praça era um centro cívico, centro social, centro econômico, centro comercial e centro cultural de uma cidade grega. Entende? Então, eles praticavam a democracia. Então, cada um tem direito de expressão. Cada um pode dizer o que pensa e outro pode concordar ou discordar. Assim era aquele tempo entre os gregos. Pero, se introduzir isso em la igreja, danha a igreja. Então, aqui Pablo disse em 1 Coríntios 1, Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Aqui disse, aqui, versículo de 4 a 9, capítulo 1, capítulo 4 a 9, habla de las cosas básicas, de los dones básicos que ellos recibieron. Pero versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que esté perfectamente unidos en la misma mente, en un mismo parecer. Isso, en la verdad, en griego es así, sino que estéis reparados, estéis recobrados, restaurados, la unidad en la misma mente, en la misma opinión, el mismo parecer. Entonces, hermano, en la iglesia, nosotros no tenemos muchas opiniones diferentes. Nosotros debemos tener una sola opinión, una sola mente, para restaurar nuestra comunión. Es diferente del mundo. En la iglesia, no sé si ustedes pueden me acompanhar. A igreja não é um lugar para cada um manifestar sua expressão, expressar sua opinião, expressar seu parecer, expressar sua mente, senão que aqui nós buscamos a mesma mente, a mesma opinião. É diferente do mundo. Se não está acostumado com isso, então é bom saber que a igreja é assim. A igreja, quem é cabeça é Cristo. Tem uma só mente. A mente de Cristo. É parecer de Cristo. Não é seu parecer, minha opinião, sua opinião. Não. Nós só temos uma só opinião. A opinião de Cristo. Por isso, irmão, necessitamos cada vez mais estarmos vivendo no Espírito para sermos cada vez mais uno com o Senhor. Uno com sua opinião, uno com seu parecer. Está bem? Então, graças ao Senhor, Deus está restaurando sua unidade em sua igreja através de nossa obediência por fé em Cristo. Em Cristo. E em la igreja, Deus ha estabelecido também uma ordem. Aqui não há confusão. Aqui é em ordem. Então, aqui diz, Pablo, chamado a ser apóstolo de Jesucristo por la vontade de Deus. Pablo foi chamado para ser enviado de Deus. Apóstolo é enviado. Apóstolo é alguém que Deus enviou. Deus enviou Apolo para Corinto para a predicação do Evangelho. E por meio da predicação do Evangelho, por meio de muitos sofrimentos, de persecuções, ele, por Evangelho, engendrou em Cristo a igreja em Corinto. Se Pablo não era apóstolo para outras igrejas, quizás para Jerusalém não era apóstolo, pero para os coríntios ele era apóstolo. Estou certo ou não? Isso está em capítulo 9, 1 de Coríntios, capítulo 9. Não é isso? Não sou? Não sou apóstolo? Não sou livre? Não he visto a Jesus, el Senhor nuestro? Não sois vosotros mi obra em Senhor? Se para outros não sou apóstolo, para vosotros certamente lo soy.
porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Hermanos, Pablo, él era apóstolo enviado por Dios para engendrar en Cristo por medio del Evangelio a la iglesia en Corinto. Y ese apóstol, Pablo, que engendró la iglesia en Corinto, él tiene la autoridad para edificación de la iglesia en Corinto. ¿Cierto o no? Primero de Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Voy parar por acá. Dios entonces puso en la iglesia primeramente apóstoles. Entonces los apóstoles están en primer lugar en la iglesia. Entonces es como en el Antiguo Testamento, Dios escogió Moisés para llevar su pueblo para afuera, sacarlo de Egipto y para llevarlo para la buena tierra de Canaán. Y Moisés era la autoridad que Dios escogió para llevar su pueblo. Y bajo de Moisés estaba Aarón y los 12 príncipes de las 12 tribus y también de otros capitanes. Entonces hay una línea, siempre hay una línea de autoridad. Y la línea de autoridad en la iglesia, en la línea de autoridad en Dios, no es para policiar, no es para punir, mas la línea de autoridad es para suplir vida. Para que Dios pueda hacer su voluntad en la tierra. Entonces, el encabezamiento de Cristo es para que Dios haga su voluntad. Entonces, gracias al Señor por esa línea de autoridad. Entonces, si Pablo fue para Corinto, engendró por medio del Evangelio a los corintios, la iglesia en Corinto, Pablo então tenía la autoridad sobre la iglesia en Corinto para ministrar vida, para llevar vida, para llevar orden para la iglesia. Não sei se os irmãos entendem, não é? Aí surgiu outro personagem, está em Hechos. Eu supongo que você conhece essas coisas, não? Senhor Jesus. Capítulo 18 de Hechos. Versículo 24. Luego entonces a Éfeso, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Él había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Oh, Senhor Jesus. Quando Paulo saiu, foi para Corinto, engendrou a igreja em Corinto, quedou-se allá tempo edificando a igreja. Aí ele se volveu para Antioquia, passou por Jerusalém, se volveu para Antioquia. E, mientras isso, surgiu outro personagem que é Apolos. Apolos não conhecia, conhecia solamente el bautismo de Juan. Entonces, Priscila y Áquila
le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios. Y él era alguien del mismo perfil de los griegos. Porque los griegos, por ejercicio de democracia, por ejercicio de hablar en público, ellos desarrollaron mucho la elocuencia, desarrollaron mucho la sabiduría de la palabra, sabiduría humana y la manera convincente, elocuente y también lógico de presentación de sus discursos. Entonces la manera griega era la manera muy parecida con la manera que Apolos presentaba ya en sus discursos. Entonces, él atraiu mucha gente. Entonces, algunos fueron distraídos y fueron siendo seguidores de Apolo. Y ahí, hermanos, surge todo el problema. La iglesia en Corinto tenía que escuchar solamente a Pablo. No sé si usted entiende. Porque Pablo después dijo en capítulo 4 de 1 de Corintios, ¿no? Señor Jesús. Infelizmente tengo muy poco tiempo para pasar isso para ustedes. Eu espero que ustedes, Deus dá sabedoria para vocês entenderem. Capítulo 4, versículo 6, ele habla, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea por causa de uno o avanezcáis unos contra otros. Entonces, los corintios estaban ahí, unos tenían preferencia por Apolo y otros por Apolo, ¿no? Por Pablo. Pero Dios, él dijo en versículo 14, no escribo esto para avergonzarlos, sino para admonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, esos 10,000 años acá, en griego, es pedagogos, eso en griego, que son los instructores de niños. En las familias ricas entre los griegos, ellos tenían muchos esclavos. Y dentro de los esclavos de confianza más cultos, ellos entregaban la instrucción de sus niños para esos instructores de niños. Entonces aquí dice, aunque tengáis 10,000 instrutores de niños en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces, Pablo era como padre para ellos, ¿no es? Yo acredito que ninguno de nosotros comparamos nuestro padre con cualquier otro. Porque nuestro padre é nosso padre. É o padre que nos engendrou. Não é verdade? Ou será que quando eu estava em universidade, tinha um maestro extremamente inteligente. Eu quisiera que ele seja meu padre. Eu quero seguir-lhe. Não. Será que nós somos tão tolos assim? Não. Padre eu tenho só um. Então, padre é padre. Então, como comparar Pablo com Apolos? Para os coríntios não há comparação, não é? Pablo era padre para eles, não? Então, irmãos, Senhor Jesus, espero que vocês compreendam o que estou dizendo. Então, todos os problemas de Coríntios descritos em 1 de Coríntios, sejam de problema de divisões, problema de preferências,
problema de fornicación grave, problemas de litigio entre los hermanos, que lleva uno a otro a tribunal del mundo, y problemas de prostitución, problemas de asuntos de casamento, de matrimonio, y también problemas de ellos emborrachaban en partimiento de pan. Tomaban el vino y se emborrachaba. Entonces, los corintios estaban en una situación lamentable. Y también tenían un problema de qué? Problema de autoridad, también problema de dones, de hablar en lenguas. Entonces, ellos tenían toda suerte de problemas, pero todos estos problemas, hermanos, son derivados de uno solo problema. ¿Qué problema? ¿Cuál es el problema principal? La autoridad. Cuando usted no está claro, no reconoce la línea de autoridad, no reconoce apóstolo, todas las cosas quedan sin orden. Entra en una confusão total. Oh, Senhor Jesus, não sei se acreditam nisso. Solamente os mais experimentados sabem do que eu estou falando. Por isso, irmão, nós devemos saber que Deus tem uma linha de autoridade. Assim como quando quando Marian e Arão foram, acharam na faja em Moisés, não foi? Acharam na faja em Moisés porque Moisés havia tomaram uma mulher cosita, isso? Pero eles falaram o quê? Falaram que não. Será que Deus solamente habla por você? E também Deus não tem falado também por meio de nós outros? E Deus saiu para vindicar Moisés, não foi? E Deus disse: se há profeta entre vosotros, eu lhe hablo por sueños, por visiones, pero no es así con mi siervo Moisés, porque con Moisés yo hablo boca a boca. Él ve la forma del Señor. ¿Cómo no temeste hablar así de mi siervo? Entonces, hermanos, Dios no admite, cuando nosotros tenemos problemas con la autoridad y queremos nos comparar, hacer preferencias, hermanos, todo va mal. Entonces, Marian quedó-se leprosa. Quebrou-se leprosa. Por isso, a igreja em Corinto tuvo tantos e tantos problemas, todo é por causa de não reconhecimento na autoridade apostólica. Entende ou não entende? Sabe que quando você tem dúvida quanto ao reconhecimento da autoridade apostólica, você começa a dudar da pessoa e empieza a criticar e a ver defectos em ele. Por exemplo, Pablo, ele sabia que entre os coríntios havia crítica quanto a ele estava fazendo uma como chama, uma coleta, não? Uma coleta. E já havia desconfiança de que ele lucrava com a coleta. Por isso que quando ele mandou recorrer a ofrenda, ele mandou Timoteo, mas um irmão reconhecido por las igrejas, que tem como confiança das igrejas, e mais outro irmão que tinha confiança de eles, de Coríntios. Então, são 3 pessoas para recorrer às ofrendas, para que não haja a desconfiança quanto a Pablo. E Pablo, em 2 de Coríntios, capítulo 1, ele havia decidido ir diretamente de Éfeso para Corinto, pero por algum problema ele não pôde ir. Ele seguiu depois via Macedônia e não pôde ir. E os coríntios já tinham problema com ele, falaram que ele era homem sim e não. Não sei se os irmãos conhecem a Bíblia. Está aqui, em 2 de Coríntios 1.
Ó Senhor Jesus. Versículo 15, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15. Com esta confiança, quise ir primeiro a vosotros para que tuvesseis uma segunda gracia. E por vosotros passar a Macedônia, e desde Macedônia venir outra vez a vosotros, e ser encaminado por vosotros a Judea. Não sei se os irmãos perceberam acá, isso não foi o viagem que ele hizo. Porque Pablo hizo em seu terceiro viagem, ele foi para Macedônia e depois barrou para Corinto. Aqui, por o que está escrito aqui, ele iria de Éfeso diretamente para Corinto. Aí ele subia para Macedônia e barrava para Corinto novamente. Pero ele não conseguiu fazer este viagem. Então, versículo 17. Assim que al proponer-me esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, a cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. Entonces, eso es para mostrar, hermanos, que todo que Pablo hacía, había desconfianza por parte de los corintios, porque había problema de desconfianza con relación a su apostolado. Por eso, hermanos, el prejuicio fueron de los corintios. No fue de Pablo, fue de los corintios. Por eso, hermano, gracias al Señor, Dios entre nosotros está nos restaurando eso. Nosotros tenemos una sola dirección, una sola palabra profética. Y esa palabra profética nos da dirección. Esa palabra profética es la autoridad de Dios para nosotros. Y gracias al Señor, que por estos años Dios ha nos bendecido. Segunda de Pedro, vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 1. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que en el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, gracias al Señor. Hoy, como Dios nos lidera, como Dios nos da dirección. Gracias al Señor, Dios hoy usa sus profetas. Él hoy usa sus apóstoles. Y lo que es más importante, lo que los apóstoles dan a las iglesias, es la palabra profética. La palabra profética, hermanos, es la palabra profetizada por hombres, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No sé si yo voy. Vamos a ver. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18.
versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés hablando de que Dios levantará un profeta, el profeta. El profeta sería Jesucristo. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír a la voz de Jehová mi Dios, ni vea lo más ese gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en el medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Entonces, el profeta no tiene su propia libertad de hablar lo que quiere. Un profeta de Dios es que pone sus palabras en su boca. Él hablará todo lo que Dios le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, si un profeta levantado por Dios, hablar por Dios y da dirección por medio de la palabra profética, y aquel que no le escuchare, le dará cuenta de sí mismo. Entonces, hermanos, es muy importante isso. Eu vou seguir, vamos a seguir. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablaré en nombre de dioses, o que hablaré en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, muy serio, ¿no es? E se dijeres em tu coração, como conoceremos a palavra que Jeová nos ha hablado? Se el profeta hablare em nome de Jeová, e não se cumplire lo que dijo, ni aconteciere las palabras que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, el profeta de Dios tiene que hablar palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene que se cumplir. ¿No es? Oh, Senhor Jesus. Por isso que em 1 de Tessalonicenses, como disse Pablo, 1 Tessalonicenses 2. Que versículo? Versículo 13. Por lo cual, também nosotros, sin cesar, damos graças a Deus, de que quando recibisteis a palavra de Deus que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palavra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, cuando uno recibe la palabra de apóstol Pablo como palabra de Dios, que de hecho es la palabra de Dios, la palabra actúa, la palabra opera, la palabra de Dios trabaja. Entonces, no somos nosotros que trabajamos, hacemos la obra de Dios, sino que nosotros acogemos la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, a palabra profética, trabaja, opera entre nosotros, com señales. Últimos dos versículos do livro de Marcos. Vamos abrir nossa Bíblia? Capítulo 16, versículo 19. E el Senhor, después que les habló, foi recibido arriba en el cielo,
y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, Dios hizo Cristo después de la resurrección, y el Señor habló con sus apóstoles y comisionó a sus apóstoles, y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pero, atenta para el versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor. ¿Cómo ayudándole el Señor? ¿El Señor no está sentado en la diestra de Dios? Él está sentado en la diestra de Dios, pero Él nos ayuda acá en la tierra. Él coopera con nosotros. En portugués es coopera, cooperando el Señor con nosotros. Y después, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos según la palabra profética, nosotros obedecemos lo que Dios ha hablado por medio de sus profetas y practicamos la palabra, Dios, Cristo, coopera con nosotros y Él confirma la palabra con las señales, con milagros. ¿Acreditan? Y Dios hoy está haciendo eso. Si tenemos duda con relación a sus apóstoles, con la palabra de profeta, con la palabra profética, hermano, entonces nosotros no tenemos dirección. Nosotros estamos en medio de una confusión. Pero gracias al Señor, nosotros, las iglesias, están todos convencidos de que devemos escuchar la palabra profética e segui-la. Então, volvendo outra vez de 2 Pedro 1, que não acabei de ler, vou acabar de ler, 2 de Pedro. Ó Senhor Jesus. A igreja em Los Ángeles também tem uma direção. Não está sem direção. Versículo 19. Tenemos também a palavra profética mais segura, a qual hacéis bem estar atentos. Hermanos, necessitamos estar atentos a la palavra profética, porque a palavra profética nos indica direção. Nós sabemos para onde vamos, porque estamos meio a lugar oscuro. Estamos em meio a uma noite oscura. E na noite oscura, nós não sabemos para onde estamos e para onde vamos. Pero graças ao Senhor, nesta noite escura, nós temos uma luz. A luz da palavra profética. A palavra profética é como o quê? Como uma antorcha que alumbra em lugar oscuro, hasta que o dia esclareça e o lucero de la mañana salga em vuestros corazones. Entendendo primeiro esto, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação privada. Nada, nenhum homem pode dar interpretação própria. Porque nunca a profecia foi traída por vontade humana, sino que os santos hombres de Deus hablaron sendo inspirados por el Espírito Santo. Por isso, hermanos, nós devemos acorrer a palavra profética como a palavra de Deus. Aqueles que acorreram a palavra como palavra de Deus foram bendecidos e que nós estamos vendo os sinais seguindo a palavra profética. Por exemplo, ultimamente em Brasil, o Senhor nos deu uma palavra profética sobre Avança Jovem. Avança Jovem. E Avança Jovem era projeto no norte de Brasil, alguns jovens que eram poucos jovens e eles pediram ao Senhor e o Senhor lhes deu caminho por meio da palavra profética. Por meio da palavra, eles foram fieles a seguir a palavra profética e por meio de
poucos, e por meio desse projeto, muitos jovens foram animados, muitos jovens foram involucrados, e hoje, aquele lugar que havia 5, 6 jovens, hoje tem mais de 150 jovens. Então, isso se esparceu em todo o Brasil. Rivelino levou para Paraná, onde ele está, também a mim levou, e vários irmãos levaram. Chile também, não? Chile está com esse projeto Avança Jovem, e graças ao Senhor, os jovens estão se levantando, não? Para lutar por a economia de Deus. E também, paralelamente a isso, Deus também nos deu o que chamamos de corportaje dinâmico. Corportaje dinâmico, que é predicação do evangelho por meio de livros, por meio de palavra escrita. Pero não mais de maneira convencional. Deus, então, ha usado equipe de pessoas que eles eram cuidadores do irmão Dom. Quando o irmão Dom estava com saúde bem debilitada, e eles eram os cuidadores. E eles creiam muito na palavra do profeta, na palavra profética. Então, um dia, o irmão Dom disse para eles, os cuidadores: "Vocês, a partir de hoje, não são somente meus cuidadores, vocês serão puesto avançado de comportores." Pero eles disseram: "Nós tampouco somos comportores." Pero, Senhor, eles acreditavam que essa palavra que irmão Dom disse era uma palavra de profeta, uma palavra que vinha de Deus. Eles se aferraram em 2 de Crônicas 20:20. Crede em vuestro Deus e estareis seguros. E crede em los profetas e sereis prosperados. Então, eles acreditaram que o irmão Dom, a palavra do irmão Dom, era a palavra de Deus. Então, eles falaram: não sabemos fazer comportagem, mas algo vai acontecer com nós. Então, eles começaram a sair llenos de espírito, oraram muito, e saíram de maneira diferente e convencional. Chegaram a las calles, llenos de livros em las manos, e chegaram a uma pessoa e disseram assim: eu puedo orar por ti? Se você tem algum assunto especial para que eu pueda orar, pode falar-me ou não, pode deixar em seu coração, eu vou orar por ti igual. Então, irmãos, esta oração, hecha por quem realmente está encargado de Deus, esta oração representa o mesmo Deus chegando a essa pessoa. Milagros estão acontecendo. Muitos que aquele dia queriam se suicidar. Os irmãos oraram e foram salvos. Outros tinham matrimônio já destruído. E por la oração recuperaram, reconciliaram. E outros, muitos casos. Irmãos, isso é que quando nós vamos por lo que os profetas dizem, lo que o Senhor quer, e nós praticamos, os señales nos confirmam que essa palavra é do Senhor. Irmãos, nós estamos formando solamente em Brasil, não estou dizendo nem tampouco em Chile, Argentina, que também estão formando equipos de colportores dinâmicos. Solamente em Brasil, com 25 equipos, eu creio que já tem mais que isso, já tem 36, parece. 25 equipos de 5 colportores que atuam constantemente assim. Irmão, imaginem, solamente em Brasil, nós vamos distribuir, sembrar 1.500.000 livros por ano. Algo que nunca ocorreu entre nós. Nós vamos começar a sembrar todos os anos milhões e milhões.
1,5 milhão para começar, eu creio que vai chegar a 2 milhões, 2,5 milhões. Irmãos, isso é algo tremendo. Pero não é solamente isso. Nós estamos levando esta oração, levando Deus para as pessoas. Esta oração não é necessariamente solamente os comportores lo hagan. Todos nós podemos ter essa experiência. Podemos ou não podemos? Durante o dia, quantas pessoas temos contato? Durante um dia. Nós não temos muitos contatos. Será que não há um contato para quem podemos orar? Podemos dizer para a pessoa, ousadamente dizer assim, eu quero orar por ti. Eu pergunto, qual homem não tem problema? Qual homem não está passando por dificuldade? Qual pessoa que não tem algo dentro de si, que não sabe para quem recorrer? Então, graças ao Senhor, nós podemos levar Deus para as pessoas. Isso está ocorrendo em Brasil. As pessoas estão sendo libertadas. Será que acá em Los Ángeles não podemos fazê-lo? Lo mesmo. Se cada um de nós oramos por uma pessoa por dia, se nós somos quantos? Carlos, somos quantos acá? 55. Vamos, se nós somos 55 acá, 50, se somos 50, oramos por uma pessoa por dia, são 50 pessoas por dia. 5 dias por pessoa, 5 dias por semana, são 250 pessoas. Em um mês, 1.000 pessoas. Não despreze que somos poucos, mas esses poucos podem alcançar 1.000 pessoas. Não podemos? Está bem, vou ser mais conservador. Então, se cada um de nós oramos por uma pessoa por semana, então, são 50 pessoas por semana, multiplicado por 4, 200 pessoas por semana receberam a oração. Encontraram-se com Deus vivo. Algo ocorreu com eles. Eles amanhã, muitos de eles amanhã vendrão para reunir-se com nós. Por isso, irmãos, não vamos quedar-nos solamente para dentro. Vamos ser também mostrar nossa cara para fora. Nós devemos levar Deus. Jesus dijo que nós somos a luz do mundo, pero a luz do mundo tapado por alqueire. Como é que chama? Alqueire? Almud. A luz está tapada por almud. Por quê? O que é almud? Almud é um vaso de medida de alimento, de granos, certo? Isso quer dizer que nós somos a luz do mundo, pero esta luz está totalmente tapada por nossa preocupação de trabalho, de estar trabalhando para sustener-se, preocupado com nossos próprios negócios. Então, irmão, essa luz nunca vai alumbrar outros. Pero vamos sacar a almud, vamos pôr a luz em lá, como chama? Em velador. Lugar alto para alumbrar a todos, não é isso? Então, vamos levar essa luz para outros. E Jesus dijo que nós somos o sal da terra. E se o sal, nós não usarmos sal para dar sabor, para temperar, para que serve o sal? Sal não serve para nada, nem para fazer a construção civil, certo? Então, se nós somos o sal é para dar sabor. Então, para onde nós vamos, irmão, nós oramos com as pessoas, a vida adquire um sabor. Tem sentido a vida das pessoas. Por isso, irmãos, vamos acá em Los Ángeles pôr nossa cara para fora. Começar a orar por as pessoas e fazer comportagem, levar livros para as pessoas, periódico para as pessoas, e assim, irmão, Deus vai nos bendecir muito.
quer contar uma ou duas experiências? Quer? Bem rapidinho? Rivelino tem muitos testemunhos. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu creio, irmãos, que em la igreja há profeta. E nosso profeta é profeta vivo. E nos dá palavras vivas. E eu quero praticar imediatamente. Porque quero ser parte del hijo varón. Este deve ser nosso desejo, nosso anseio, praticar a palavra. Então, quando eu escutei que os comportores, os irmãos missioneiros estavam saindo e orando em las calles, e quando oravam com as pessoas, a pessoa era totalmente agradecida, chorava, e essa pessoa é como se estivesse ali em uma esfera do reino de Deus. Algo incrível, irmão. Eu presenciei muitas experiências. E eu quero isso. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, eu saí para praticar. Então, aí, eu sou odontólogo. Então, em minha clínica, eu despertei um dia e falei, hoje, quando chegar em minha clínica, a primeira pessoa que estiver sentada, eu vou fazer uma oração por ela. Não importa quem seja. Senhor Jesus. E é claro que dá um pouco de medo. Tem um pouco de medo, um pouco de vergonha. Às vezes estamos um pouco mais alegres, às vezes estamos um pouco mais tristes. Mas, irmão, o que importa é obedecer. Se eu, como o irmão falou, se nós somos sal da terra e não temperamos, para que servimos? Não é certo? Aí cheguei aquele dia na clínica, às 8 da manhã, tinha uma jovem assim sentada, e eu perguntei se ela queria que eu orasse por ela. E ela, sim, claro, pode orar. E eu orei com ela, e depois comecei a dar um livro para ela. Porque a palavra também é aquilo que alimenta. Então, quando ela começou a escutar aquelas palavras, eu nunca escutei isso. Eu sou crente há tantos anos, estou na igreja há tantos anos, nunca escutei essa palavra. Aí começamos a falar, quedamos 2 horas falando. Irmão, e esta jovem, com seu esposo, era líder de um grupo de 50 jovens. Ó Senhor Jesus. Irmão, ali por uma oração, irmão, por uma oração, ali 50 jovens, hasta hoje estamos tendo comunhão com esses 50 jovens e estão recebendo a palavra do reino. Aleluia! Amém. Também um missionário que estava passando na farmácia, e assim todos que estamos na igreja aí, em Brasil, estão praticando isso. É maravilhoso, irmão. E eu estou tão fervoroso nisso, que eu agora vou no supermercado, vou na farmácia, se eu não oro com uma pessoa, já me quedo com depressão. Já me quedo triste, porque é uma coisa maravilhosa. É algo assim que você empeça e não quer parar. É algo divino, irmão. E este irmão que está ali comigo, eu hablamos muito com ele sobre isso, e ele estava passando na farmácia e viu um jovem na farmácia que estava um pouco nervioso, e ele ia orar por este jovem, pero quando ofereceu a oração, ele quase que recusou, porque estava muito nervioso. Por que está querendo orar por mim? Por que quer orar por mim? Não, eu quero orar por você, tem algum desejo? Não, por quê? Tá bem, ora rápido então. E ele então hizo a oração, uma oração sencilla. E no final, este jovem estava chorando muito. E começou a orar muito, e este missionário quedou um pouco assustado, porque estava chorando tanto. E perguntou a ele, por que passou? O que está passando? Ele falou, você salvou minha vida. E mostrou o revólver, a pistola, que ia entrar na farmácia para fazer um assalto. Naquele momento, irmão, estava entrando na farmácia. Então, ele se arrependeu, chorando, e disse que não ia ser aquilo que queria cambiar sua vida. Senhor Jesus. Amém. Também um irmão que estava passando na calçada, né? Como é que é? Na calçada? Em Passilho, na avenida. Encontrou uma senhora, eu quero orar por você. E a senhora também levou um susto e agarrou na mão deste missionário. Vem cá. E esse missionário foi arrastado assim por ela e entraram em uma cafeteria e ela, sente aí. E ele, né, sentou, vou lhe pagar um suco de naranja, jugo de naranja. E esse jovem não estava entendendo o que estava passando. E ela falou, esta noite, eu decidi que ia me suicidar. E quando você falou que ia orar por mim, eu pressentia que Deus ia fazer algo.
que Deus queria me salvar. E eu queria contar um pouco de minha experiência e decidir para você que eu não vou mais me matar. Ó Senhor Jesus! Irmão, experiências como essas, irmão. Eu não sei contar direito essa história. Quer contar você? Um jovem encontrou uma... Melhor você contar. No, es un joven que salió en la calle también y pidió para orar a una mujer y ella casi que rechazó la oración, ¿no? Pero dijo, bueno, ore. Entonces él oró y ella se fue. Pero él todos los días vuelve al mismo lugar para hacer colportaje, ¿no? Para orar por las personas. Es un joven de 21 años. Entonces en el otro día la mujer vino y se acercó a él y dijo, mira, ayer yo no quise ni saludarte, pero vine a agradecerte porque yo quisiera que tú sepas que ayer, cuando tú me abordaste para orar por mí, yo tenía un nieto que había sido secuestrado y yo estaba muy asustada, pensaba que usted también hacía parte de la gente que había secuestrado a mi nieto. Pero yo quiero que tú sepas que en aquel momento que tú oraste, la policía encontró a los secuestradores y salvó a mi nieto. Amén, hermanos. Eso realmente es un milagro, una cosa tremenda, ¿no? Que el Señor está haciendo. Y yo también personalmente tengo practicado, ¿no? Donde vamos, oramos por las personas, fuimos a una estación de servicio, vino la gerente para hablar. Yo ofrecí a ella si ella necesitaba oración. Muy rápido dijo que sí, que necesitaba, oramos por ella. Y le pasamos también un periódico, ¿no? Y estamos practicando eso en todos los lugares. Yo digo a los hermanos que la mayoría de mis testimonios es en restaurantes, ¿no? No sé por qué. Y estábamos almorzando, ¿no? Ustedes se dan cuenta, ¿no? Por algo, ¿no? Estoy gordo, ¿no? Y yo llamé al gerente, al dueño es una churrasquería grande ahí en mi localidad. Y yo agarré la mano de él y pregunté, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, Rodrigo. Entonces, Rodrigo, diga qué necesitas de oración porque yo voy a orar por ti. Y claro, la gente se asusta, ¿no? Pero le traemos para el reino de Dios, ¿no? Ahí le traemos para nuestra esfera de espíritu, ¿no? Entonces él pidió por su familia, por su matrimonio, también por los empleados, por el negocio. Y bueno, ahí oramos y le mostramos los libros y él adquirió varios libros, ¿no? Y él salió y vino uno de los jóvenes que venía a servir la carne, ¿no? Y dijo así, yo vi que usted oró por él, yo quiero que ore por mí también. Entonces yo hablé al hermano, estábamos en 8 hermanos, ¿no? Entonces, hermano, usted ore por él ahora, ¿no? Entonces el hermano oró y había un mozo que nos atendía, que estaba muy cerrado. Nosotros decimos, nosotros queremos orar por usted. Y él se fue y no apareció más. Entonces supimos que está en la cocina. Entonces pedimos a un hermano que vaya a la cocina para orar por el que huyó, ¿no? Y cuando el hermano entró en la cocina, estaban como 6, 7 funcionarios y estaba el dueño que nosotros ya habíamos hecho la oración. Entonces el hermano dijo, no, yo estoy buscando a uno que huyó de nosotros, que queremos orar por él. Ah, no, él está acá, vení. Y dijo, no solo por él, ore por todos los otros funcionarios acá ahora, porque todos acá necesitamos, ¿no? Entonces el hermano pidió que todos cierren sus ojos y oró por ellos, ¿no? Amén, hermanos. Esa es nuestra vida, ¿no? Debemos hacer eso en todos los lugares donde vayamos, en la farmacia, en el supermercado, ¿no? Amén. Senhor Jesus, amém. Eu queria contar mais uma experiência, porque o desejo de Deus, irmão, é que seamos frutíferos. O sentido de nossa vida é que seamos frutíferos, porque a gente está aí fora esperando que nós hacemos algo. Nós, graças à misericórdia do Senhor, às vezes não percebemos, né? Às vezes não valoramos e não agradecemos. Pero graças à misericórdia do Senhor, estamos aqui nesta reunião. Fomos invitados e venimos. Temos em casa uma Bíblia, temos reuniões que vamos
não sei se as igrejas que alguns frequentam, certo? Pero a gente que está aí fora, irmão, não tem a quem recorrer, não tem com quem falar. Então, eu tenho encontrado muita gente que oferece uma oração e eles, na hora de fazer os pedidos, contam sua vida, como 15 minutos às vezes, fazendo uma lista de todos os problemas. Senhor, como que desabafando, como que salindo isso. Então, irmão, há muita gente aí fora necessitando de Deus. E Deus nos deu essa incumbência de frutificar. Então, quando vamos ao encontro das pessoas, estamos dando uma oportunidade para que esta pessoa seja salva. Senhor Jesus. E como, não sei se é uma recompensa o que é isto, pero nós nos quedamos mais alegres. Não é verdade, mano? Quando uma pessoa é salva, a festa é nos céus. E nós também quedamos alegres. Muitos problemas em nossas vidas, irmão, que não conseguimos solucionar. Às vezes de depressão, tristeza, problema de matrimônio. Eu e minha esposa, irmão, muitas vezes, vamos pelear, vamos começar a pelear. E vamos fazer uma lista. E você faz uma lista, né, de meus defeitos. Aí ela começa a fazer a lista. Aí agora, me vejo de fazer a lista. Então, você não tem nem fim na lista, e quedamos peleando aí muitas horas. Certo? Pero, irmão, na hora, minha esposa está orando por las pessoas. Ayer me mandou vários vídeos de testemunho que está tendo. Ela também é odontóloga, está orando na clínica por las pessoas e está alegre. E a semana passada na escola, que hace uma escola de costura, então a maestra dijo no final que uma alumna, coser, uma alumna ia abrir uma tienda com os produtos que haviam costurado. E aí, quando recebeu a notícia que a alumna ia abrir um negócio, aí a maestra disse assim: vamos então fazer uma festa para comemorar, né? Aí minha esposa levantou: não, vamos fazer uma oração. Ó Senhor Jesus, não é fácil, irmão. Olha o resultado. Depois minha esposa hizo a oração por todas as alunas. E no final todos estavam chorando. Não sabiam como agradecer. Falou, e você, Ana Cláudia, e você nos mostrou o mais importante. O mais importante é Deus. E todos ali quedaram llenos do Espírito. Pero aí minha esposa foi à casa. E eu estava na casa, como esposo. Né? Estava deitado na cama. Acostado na cama. E estava um pouco nervioso aquele dia, né? E aí minha esposa entrou na casa, ela entrou muito alegre. Estava muito alegre, llena do Espírito. E normalmente quando ela não está muito alegre, e eu me enojo com ela se enoja comigo. Não é assim ou não? É, a minha também. E se eu me enojo com ela se enoja comigo, e eu me quedo mais enojado. E quando eu quedo mais enojado, ela queda mais enojada todavia. Aí quedamos aí também horas debatendo, certo? Pero aquele dia, irmão, foi incrível, porque ela não teria me contado aún que essa experiência. Pero eu me senti um pouco raro, porque eu comecei a falar forte com ela. Esposa! Aí ela me mirou assim, oh, querido, lindo, eu não queria assim nervioso. Calma, isso é lindo. Não sei como que falou isso, né? Pero eu não me quedei satisfeito, né? Eu não me quedei satisfeito e falei mais alto. Não, pero lindo. Tá bom, querido. Tá tudo bem. Eu fiquei assustado, não fiquei tá passando com minha esposa, né? Não, aí fui mais uma vez, mais forte. Não, e mano, ela vindo, não sei com Pedro, eu sei que consumo, né? Ela vindo na cama, lindo, calma, querido. Está tudo bem, tudo vai passar. Me desculpa, tá? Me perdoa, tá? Não é possível que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está passando. Algo passou, né? E aí eu me arrependi,
né? Porque fui alumbrado por minha esposa. Pude me arrepender de minha condição, né? Me calei ali, me arrependi. Aí passou um tempo, ela foi falar sua experiência, que estava muito alegre, porque tinha orado por aquelas pessoas. Então, hermano, nossos filhos, nosso matrimônio, às vezes buscamos ajuda psicológica, ajuda, né, terapia, medicamentos, muitos vão a medicamentos. E esses medicamentos nos levam mais ao fundo todavia. E às vezes, irmão, se nós ganhamos essa visão de cooperar com o Senhor, de servir ao Senhor, mano, vamos cambiar a vida de muita gente. E a nossa também vai cambiar. Senhor Jesus, este é um caminho profético, irmão. Uma palavra tão viva, uma palavra tão clara para nós outros. Hacemos bem em atendê-la, em praticá-la. Aleluia, amém.